A Revolução Científica ocorreu na Europa entre os séculos XVI e XVIII. Pode-se dizer que a Revolução Científica teve início com a ideia de Nicolau Copérnico, o heliocentrismo, que ia contra tudo o que era dito pela Igreja Católica naquela época. Também houve a descoberta das pequenas partículas e sua função, o que refutava a teoria dos 4 elementos. Alguns acontecimentos que facilitaram foram o Renascimento, que trouxe correntes de pensamento que pregavam o uso do senso crítico, assim como uma maior atenção às necessidades humanas. Assim, o homem passou a ver mais fenômenos naturais. A imprensa, que aumentou a disseminação de informação, e a Reforma Protestante também. E teve como avanços a ciência passou a ser mais aceita. Graças à imprensa, as releituras foram eliminadas, acabando com as interpretações equivocadas, e a ciência explicou eventos que antes eram considerados divinos. No século XVII, vários cientistas chamaram a atenção para a estatística como uma ferramenta útil na medicina, mas foi John Grouch que se utilizou dos registros de batismo e de funeral para calcular taxas de mortalidade e natalidade, e descrevendo a importância dessas taxas, fazendo assim com que a bioestatística se desenvolvesse. Portanto, temos aí o desenvolvimento das políticas de saúde públicas efetivas, que anteriormente, sem o uso dessa ferramenta, eram praticamente ineficientes. No século XVIII, a química nasce como uma ciência, se desprendendo totalmente da alquimia, da farmácia e da medicina. Na figura de Antoine Lavoisier, que ao explicar a combustão da matéria, derruba a teoria do flogístico vigente na época. Propôs também a lei de conservação da massa, que serviu de base para estudos de outros cientistas. Peter Chamberlain foi um médico inglês que teve atribuído a si a invenção do fórceps. Relatos encontrados em suas anotações demonstram que em torno dos anos 1630, ele e sua família já haviam inventado o instrumento, porém não divulgaram. Apenas 125 anos depois, descobriu-se a invenção que revolucionou a obstetrícia. Com alto número de partos bem-sucedidos, a família Chamberlain chegou a realizar partos de nobres da realeza. No século XVII, William Harvey descobriu o sistema circulatório do sangue. Realizou numerosas experiências com animais, além de pegar um coração em suas mãos e perceber que quando estava rígido, o volume interno diminuía e quando afrouxava, aumentava de tamanho. Com suas observações, concluiu que o coração era um músculo oco e que seu espaço interno diminui e força o sangue para fora, surgindo daí o termo "o coração é uma bomba". Os primeiros microscópios eram simples e bastante limitados em relação à ampliação. Entretanto, o holandês Anthony van Leeuwenhoek veio para revolucionar, criando um microscópio com um poder de ampliação nunca antes visto na época, capaz de fazer observações de materiais biológicos, como os espermatozoides do sêmen de animais. Desse modo, ele descobriu a existência dos micro-organismos, que na época foram chamados genericamente de micróbios. Tomando conhecimento de sua existência, o inglês Robert Hooke o aperfeiçoou e construiu um aparelho com 2 lentes, o que permitiu observações ainda mais ampliadas. Hooke foi o primeiro a usar o termo célula, ao descrever uma estrutura repleta de alvéolos vazios, semelhantes a favos de uma colmeia. Nomeou cada alvéolo de cell, em inglês, ou cella, comparando os poros da cortiça à cela dos monges. Em 1660, o álcool passou a ser utilizado para a conservação de peças e cadáveres. Famosos museus anatômicos foram fundados no século XVIII pelos irmãos William e John Hunter. Eram comuns eventos em que um grupo de cientistas assistiam à dissecação de algum órgão ou parte do corpo humano. Isso foi importantíssimo para o avanço da medicina e o estudo aprofundado do funcionamento do corpo humano. Além disso, vale ressaltar a mudança no paradigma do hospital. Antes do século XVIII, o hospital era essencialmente uma instituição de assistência aos pobres, ou melhor, de separação e exclusão. Os profissionais dos hospitais eram religiosos e voluntários. Os médicos realizavam visitas esporádicas. O local guardava a função de morredouro. A novidade no século XVIII foi a constituição de uma medicina hospitalar e terapêutica. John Hunter era anatomista e cirurgião, e desde cedo demonstrava grande habilidade na sala de dissecções. Ele foi o fundador da cirurgia experimental e descobriu a circulação colateral nos casos de aneurisma. Ele também descobriu os canais lacrimais, além de descrever o choque, a flebite, e foi o primeiro a utilizar a sonda nasogástrica para alimentar o paciente.
Edward Jenner foi um médico que utilizou os conhecimentos sobre a varíola que a comunidade inglesa já possuía na época, desde o século XVI, e se dedicou ao aprofundamento e a uma solução para esse assunto ao realizar uma pesquisa científica metódica. Em 1798, ele publicou as primeiras observações e resultados, e nomeou o material oriundo das vacas, do latim vaca, do qual se derivou o nome vacina. Ele provou que a vacina prevenia a varíola. Primeiramente, a hipótese não foi aceita pela comunidade científica, mas depois que ela foi publicada em 1799, a pesquisa teve validação científica e ele conseguiu autorização para vacinar as pessoas.